o diretor-geral do Conselho Russo de Assuntos Internacionais, Ivan Timofeev. Você é convocado para o parlamento e eles dizem: olá, o que você está fazendo contra um país com o qual temos relações de crise? Primeiro, influenciar o rumo político. Mais uma vez, os Estados Unidos. Em segundo lugar, causar dano. As sanções violam os direitos humanos. Enviar um sinal simbólico. Jogaram um gato morto, soltaram um cachorro, detonaram uma bomba. Bem, estamos impondo sanções. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Irã. O presidente da França, Macron, ameaçou impor sanções ao Brasil. Então, aqui está um pacote de sanções, outro e mais outro, não importa se são eficazes ou não. Porque se agora a nossa economia fosse a mesma que na minha infância, ela teria entrado em colapso. É um jogador que se move, que evita os golpes. Sim, os danos são mais sérios, mas a economia continua a funcionar e às vezes até contra-ataca. E isso não significa que não haja problemas. Na sexta-feira o mundo fosse unipolar e na segunda, de repente, se tornasse multipolar. Claro que não. Olá, sou Juliana Tsitaeva, chefe da agência de comunicação Freedom Marketing and PR e da Agência para o Desenvolvimento de Cooperação Bilateral Rússia-Brasil. Hoje temos um convidado muito interessante, o diretor-geral do Conselho Russo de Assuntos Internacionais, Ivan Timofeev. Olá. Olá, Ivan, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite. Seguindo a tradição, pedimos ao nosso convidado que mostre seus lugares favoritos na cidade. Ivan é um especialista em sanções. Desde 2014 você está envolvido no estudo deste assunto, certo? Pedimos que mostre os lugares favoritos da cidade que tenham alguma história pessoal e, ao mesmo tempo, estejam relacionados à história que vamos discutir. Ivan nos convidou para nos encontrarmos na área de Taganka. Estamos na rua Stanislavski. Este bairro abrange várias épocas. A Rússia pré-revolucionária, a União Soviética e a Rússia contemporânea, a Federação Russa. Durante cada uma dessas épocas, a Rússia enfrentou pressões de sanções. Por favor, nos conte como sua história pessoal, que está ligada a esta área, se entrelaça com a longa história de sanções em nosso país. Muito obrigado. É uma ideia muito interessante conectar essas duas linhas narrativas. Vamos começar com o fato de que eu nasci em Moscou. É uma cidade que eu amo muito. Esse é o lugar onde passei a minha infância. Esta é Taganka, é um bairro muito antigo de Moscou. Em algum momento, vários séculos atrás, no século XVIII, esta era praticamente a periferia de Moscou. O Kremlin não fica muito longe daqui, mas a cidade era pequena naquela época e havia postos de controle não muito longe daqui. Então a paisagem começava a mudar, era praticamente o campo. Mas agora é o centro de Moscou e muitos edifícios históricos de diferentes épocas foram preservados aqui. Na verdade, como isso está relacionado às sanções? Me lembro dos tempos da minha infância. Nasci em 1980 e fui uma criança soviética. A economia soviética também estava sob sanções e a economia soviética era completamente diferente. Naquela época, é claro, eu não tinha habilidades analíticas para distinguir entre uma economia planificada e uma economia de mercado e assim por diante. Mas eu vi uma certa normalidade, e essa normalidade estava relacionada tanto à economia quanto aos valores e às questões de visão de mundo. Aqui vemos uma igreja bem conservada e bem pintada. Vemos as cúpulas. Bem, eu me lembro desta igreja quase em ruínas. Não havia cruzes, o iconóstase dentro da igreja estava em grande parte perdido e destruído, e no final dos anos 90 eles começaram a restaurar essa igreja. Eu vi com meus próprios olhos um guindaste chegando e instalando cruzes nas cúpulas. Depois os mestres primeiro as cobriam de cobre e depois de ouro. Eu observava todos os dias da janela como essa igreja estava mudando. E para mim isso era algum tipo de símbolo das mudanças na vida. E então eles penduraram os sinos lá e até me permitiram subir até o campanário, lá em cima. Eu toquei nesses sinos durante a Semana Santa e foi uma sensação muito forte mesmo. Que ótimo!
No entanto, sim, houve uma mudança de valores e foi um retorno à fé e uma reabilitação da religião. Foi um processo muito interessante e poderoso. De certa forma, estávamos retirando as sanções de nós mesmos, ou seja, eram sanções internas contra parte da nossa cultura. Estávamos nos afastando disso e retornando às nossas tradições, essencialmente à nossa fé. Mas se considerarmos questões da vida econômica cotidiana, você vê esses prédios e eles parecem bons, normais, mas eu me lembro deles em um estado completamente diferente. Eles estavam abandonados, não havia absolutamente nada neles. E eu, quando era criança, podia facilmente entrar lá com meus amigos, subir pelos prédios abandonados, brincávamos de bandidos e assim por diante. E de vez em quando eles pegavam fogo, havia incêndios, chamas irrompiam das janelas. Ficávamos muito felizes quando esses prédios pegavam fogo. Era tão interessante e íamos lá para ver o incêndio. De que anos estamos falando? Isso foi no final dos anos 80 e na época era tudo. Agora tudo é limpo e bem cuidado. Na época só tinha lixo. E para aquele grupo de crianças, bom, isso era... O paraíso. Um paraíso, com certeza. Construíamos cabanas e assim por diante. Então, era muito interessante. Acendíamos fogueiras, ou seja... Completamente surreal era agora em Moscou perfeitamente normal moderno. acender uma grande fogueira no quintal. Agora é completamente absurdo. Ou seja, agora não vemos isso. Agora vemos que tudo está muito limpo, muito bem cuidado, organizado. Esses edifícios pertencem a alguém. Alguém está fazendo negócios, alguém mora lá talvez, e assim por diante. Qual é a diferença? Por que estou falando isso em relação à economia e às sanções? Porque o mercado chegou. Antes da Rússia se tornar uma economia de mercado e, na verdade, o conceito de propriedade na economia era bastante limitado, o que eu vi com meus próprios olhos poderia ser chamado de improdutividade. Isto é, prédios abandonados, uma pá largada no chão que alguém perdeu, não devolveu ao depósito, etc. Agora não existe mais isso, não tem mais nada disso. E o mercado desempenhou um papel fundamental nisso, porque quando algo se torna propriedade de alguém, essa pessoa começa a cuidar de sua propriedade de alguma forma, a cultivá-la e, claro, surge a ordem em torno dela. Ou seja, costumamos criticar os anos 1990, a transição para o mercado. Essa é considerada uma época ruim e realmente foi difícil. Eu também me lembro bem. Naquela época, na verdade, nesta rua, tínhamos um pequeno negócio, lavávamos carros. Era muito popular entre os adolescentes na época e era meio que um negócio próprio, é claro, muito não regulamentado e assim por diante. Mas esses foram meus primeiros passos no mundo dos negócios, ou seja, ainda criança. Aprendemos a ganhar dinheiro. Agora também é impossível. Mas apesar de todos esses tempos difíceis, o papel do mercado foi muito construtivo nesse sentido. Muita coisa mudou. Ali, por exemplo, havia uma fábrica chamada Fio Elétrico. Agora você vê um centro de negócios bonito lá, um loft, como costumamos chamar. Não apenas aqui, mas em muitos lugares. E então, eu me lembro quando havia uma fábrica lá e nós podíamos entrar lá e andar pela área da fábrica tranquilamente. Mas é claro, tinha um segurança que podia nos mandar embora. E havia um outro prédio em construção. Soltaram um cachorro atrás de nós lá. E nós conseguimos escapar do cachorro. Que infância feliz! Sim, é isso. Mas com a chegada do mercado, tudo mudou. Vemos uma realidade muito mais organizada, embora, em termos de percepção teórica, o mercado seja considerado algo caótico. Não, pelo contrário, e está diretamente relacionado às sanções, porque se agora, quando foram impostas muitas sanções contra a Rússia, inclusive comerciais e financeiras em todas as áreas, se nossa economia fosse a mesma que na minha infância, ela teria entrado em colapso. Por quê? Porque havia basicamente um centro de tomada de decisões econômicas e a própria economia era muito complexa. Ela já teria desabado há 30 anos.
Agora, como essa economia é de mercado e consiste em um grande número de pessoas que são responsáveis por seu próprio destino, essas pessoas que vivem ou possuem esses edifícios ou trabalham no centro de negócios ou em qualquer outra empresa privada ou em uma fábrica, ninguém vai resolver seus problemas relacionados a sanções por eles. Eles mesmos precisam procurar novos mercados, novos fornecedores, bancos que atenderão suas transações. Eles não podem esperar que alguém em algum escritório do governo resolverá isso por eles. O governo ajuda, em alguns momentos reduz a carga tributária, reduz a quantidade de inspeções. O presidente da Rússia falou sobre isso no ano passado. Mas se você, como jogador de mercado, não se preocupar com você mesmo, ninguém mais o fará. E essa é a diferença fundamental entre as sanções daquele tempo da minha infância. E o que vemos hoje? Bem, aqui também vemos belas macieiras, cercas. Antes não tinha essa cerca bonita. Era uma cerca terrível. Mas todos escalavam por ela e depois jogaram um gato morto lá. E as crianças tinham medo de subir lá porque tinha um gato morto. Foi assim que funcionou melhor do que um guarda ou algum sistema de alarme ou algo assim. Ou um espantalho, certo? Sim, agora é muito difícil imaginar tudo isso porque, bem, tudo está muito limpo, arrumado. E isso não significa que não haja problemas. Eles existem e permanecem, mas eu simplesmente, em um pequeno exemplo como este, posso comparar. Bem, é claro, a realidade social também é diferente, porque, é claro, no final dos anos 1980 e nos anos 1990, havia uma situação criminosa completamente diferente. Por exemplo, quando eu era pequeno, sempre carregava uma faca comigo. Isso não significa que eu era um bandido perigoso. Era normal carregar uma faca. Não era para usá-la. Em primeiro lugar, havia muitos jogos de faca infantis. Por exemplo, enfiávamos facas na terra ou em árvores. Bem, na verdade era bem comum. Mas no início dos anos 1990, quando surgiram muitas gangues, brigas criminosas, às vezes teve tiroteios. Não muito frequentemente, mas acontecia. Perto daqui explodiu uma bomba. Era uma briga criminosa, nem mesmo terrorismo, mas coisas criminosas. Eu estava sentado em casa fazendo meu dever e de repente, pá, uma explosão. Mas também superamos tudo isso, esses tempos turbulentos. Essas histórias podem ser uma revelação para os nossos espectadores brasileiros. Isso aconteceu nos anos 90, sim. Aconteceu. Entendam, não se pode estigmatizar isso, não se pode dizer que foi ruim. Nós devemos esquecer isso agora. Foi um processo de mudanças. Sim, elas foram dolorosas. Quando você fica doente, o corpo luta, você tem febre e assim por diante. Bem, sim, nosso corpo passou por transformações, sim, e esse foi um dos seus sinais. Depois passamos por isso. Não sei se é melhor agora ou pior no sentido de que agora vejo muito menos crianças na rua, por exemplo. Vejo que as crianças não saem para brincar como costumávamos fazer. Todas as pessoas que já não são crianças, não são mais jovens, se lembram da sua infância como um tempo de ouro. Claro, não se pode comparar, mas agora, é claro, não vejo essa participação das crianças, como se costuma dizer. E tem mais um ponto importante, e é nisso que vou terminar, porque já falei muito sobre isso. Veja bem, a Rússia, ainda 120 anos atrás, mesmo 100 anos atrás, era em grande parte um país agrário, um país rural. Muitas pessoas se mudavam das aldeias para as cidades. E aqui no centro de Moscou, muitas pessoas tinham parentes na aldeia, eles eram da segunda, terceira geração, até mesmo da primeira geração ainda eram rurais. Não todos, mas alguns. Meus colegas costumavam visitar suas avós no campo. E a demografia e a sociologia nos ensinam que uma pessoa mantém uma mentalidade rural por 3 gerações. Na 4ª geração, a mentalidade rural desaparece. Então, o que era naquela época, essas gangues de crianças, gangues no bom sentido, não gangues, mas bandos, fogueiras, grupos de rua, de quintal, como costumávamos falar.
grupos. Em geral, o conceito de quintal estava relacionado com a aldeia, ou seja, essas pessoas já eram urbanas, mas ainda tinham uma mentalidade rural. Agora, 3 gerações se passaram, já é a 4ª, 5ª geração, e essas pessoas já se desvincularam completamente da aldeia. O que estamos vendo agora, é claro, é uma geração puramente urbana. Então, esta é uma introdução que eu dei. Ivan, durante a preparação surgiram muitas perguntas sobre a história das sanções e como chegamos à vida que vivemos agora, bem como as perspectivas. Mas gostaria de começar pela parte teórica. Atualmente, fala-se muito sobre sanções e é preciso dizer que na vida do cidadão comum, acredito que essa palavra se tornou muito comum a partir de 2014, quando começou a fase ativa da crise ucraniana. Vamos voltar às origens, vamos começar delas. O que são as sanções? Qual é a sua natureza? Quais são seus objetivos e que tipos e formas elas podem ter? Bem, são muitas perguntas. Eu tenho um curso inteiro que dura 1 semestre, meio ano sobre esses temas, mas vou tentar resumir agora. Começaremos com o fato mais importante. As sanções são restrições econômicas. São proibições de comércio, restrições a transações financeiras, pagamentos bancários que um país impõe a outro, a um grupo de países ou a indivíduos. Mas o mais importante é que as sanções têm objetivos políticos, ou seja, essas restrições são impostas para alcançar resultados políticos, forçar o país contra o qual são aplicadas, a fazer concessões políticas, mudar sua orientação política, mudar seu regime político ou causar danos a ele, entre outros objetivos. Bem, como eu mencionei anteriormente, sou a favor das relações de mercado e as sanções distorcem as relações de mercado normais. Imagine que você tem um negócio no Brasil. Eu tenho um negócio na Rússia e somos parceiros. E então, sanções são impostas contra a Rússia por um terceiro país. Devido ao fato de que nosso negócio russo-brasileiro corre algum risco, somos obrigados a transformar nosso negócio, mudar de banco ou moeda em nossas transações. De alguma forma, nos adaptar a isso, o que aumenta nossos custos e talvez até tenha que arcar com despesas maiores. Em outras palavras, as relações de mercado normais que teriam custos menores em uma situação política normal começam a sofrer devido às sanções. Como empresários, nós somos forçados a aceitar esses fatores políticos que estão muito além do nosso controle. Ou seja, para o negócio, as sanções são como um fenômeno natural. Você sai na rua, pode verificar a previsão do tempo, pode ler meus artigos para ver se haverá um endurecimento das sanções ou não. Mas ainda assim, é como uma previsão do tempo. Pode chover ou não, pode afetar todo o país ou apenas um setor da economia, como bancos, petróleo, energia ou qualquer outro setor. Prever isso não é tão difícil. Para o negócio é como neve ou chuva, ou como um tsunami ou tornado. E este é um fenômeno antigo. Uma das primeiras menções conhecidas são as sanções antigas que foram impostas durante as guerras do Peloponeso. Bem na história recente, nas últimas centenas de anos, sanções contra a Rússia foram impostas pelo menos desde os tempos de Ivan o Terrível. Vivemos sob sanções há séculos, nos acostumamos com isso. Às vezes houve recuos e assim por diante. Isso sempre estimulou a Rússia a não depender de quem impõe essas sanções. Em outras palavras, se você depende de fornecimentos, seja de aço ou ferro, esteja preparado para que isso seja interrompido a qualquer momento por razões políticas. Portanto, você deve ter seu próprio aço, seu próprio ferro, sua própria indústria, seu próprio processamento e assim por diante. Resumindo, isso está acontecendo agora.
porque vemos que, sob a influência das sanções, a economia russa conseguiu resistir e ela teve a oportunidade e o tempo para se adaptar completamente. Vemos que mais produção está sendo feita internamente. Às vezes é mais caro, talvez menos qualitativo do que o que vinha de fabricantes estrangeiros, mas é nosso. Sim, estamos vendo o processo de adaptação, e isso, mais uma vez, não é uma situação nova. Qual é o principal objetivo das sanções? Político? Bem, há 3 objetivos. Primeiro, influenciar o rumo político do país contra o qual essas sanções estão sendo impostas. Em segundo lugar, causar dano a esse país, evitando a entrada de produtos, tecnologias, equipamentos críticos e assim por diante. Outro objetivo é enviar um sinal simbólico. Nas primeiras fases da crise entre a Rússia e o Ocidente, algumas das sanções tinham caráter simbólico. Depois, elas se tornaram cada vez mais rigorosas. Também há um objetivo, como dizemos, de prestação de contas. Imagine que você é o líder de um país que impõe sanções e é chamado para o parlamento e questionado sobre o que está fazendo contra um país com o qual temos relações de crise. E você diz, bem, estamos impondo sanções. Não importa se é eficaz ou não. Aqui está Sim, um pacote. Aqui está um pacote, outro pacote, mais um pacote de pacotes. Não importa se são eficazes ou não. Às vezes se torna um objetivo em si. Nem sempre é assim. Elas não devem ser entendidas apenas dessa forma. Mas esses aspectos de política interna devem ser levados em consideração. Se as sanções entraram na vida de todos os russos mais ou menos em 2014, em geral, como você já disse, sua história é bastante extensa. E os maiores escândalos e histórias, o papel principal neles sempre é desempenhado pelos Estados Unidos da América. São as sanções contra Cuba, Irã, Venezuela e Coreia do Norte. Nos conte quais foram as razões, as premissas, como essas histórias se desenvolveram e se elas têm muito em comum ou, afinal, são contextos muito diferentes para o uso da mesma ferramenta. Bem, sim e não. Em primeiro lugar, você está certa em afirmar que os Estados Unidos são o maior iniciador de sanções. Os dados disponíveis na literatura científica hoje mostram que, ao longo dos séculos 20 e 21, os Estados Unidos aplicavam sanções com mais frequência do que todos os outros países juntos, incluindo organizações internacionais como a ONU. Portanto, os Estados Unidos são o principal iniciador. No entanto, os exemplos que você mencionou, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Irã, são realmente conhecidos, os mais conhecidos, eu diria. Mas todos eles são muito diferentes e com razões diferentes. No caso de Cuba, as sanções têm raízes na Guerra Fria, no confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos e no embargo a Cuba. As sanções foram uma resposta ao fato de que Cuba seguiu o caminho do desenvolvimento socialista e até hoje essas sanções não foram retiradas. Cuba mostrou, digamos, uma sobrevivência fantástica depois que a União Soviética desmoronou e aquele cavaleiro negro foi embora. Na literatura sobre sanções, os países que apoiam a nação contra a qual as sanções estão sendo aplicadas são chamados de cavaleiros negros. Então, em relação a Cuba, os americanos impuseram sanções e a União Soviética era o cavaleiro negro. Nós ajudamos Cuba em oposição aos americanos. Assim, após o colapso da União Soviética, Cuba ficou sem seu principal aliado e, no entanto, conseguiu sobreviver. Apesar da ausência de uma economia de mercado. A propósito, apesar da falta de uma economia de mercado, Cuba tem sua própria economia muito específica, mas essa economia ainda mudou. Desde o início dos anos 90, mudanças significativas ocorreram na economia cubana. Se olharmos para a economia da Coreia do Norte, lá também estão ocorrendo mudanças, tornando-a mais orientada para o mercado. Portanto, é um mercado específico. E é interessante notar a coexistência do sistema político da Coreia do Norte bastante específico com elementos bastante significativos de mercado.
Se falarmos sobre a Coreia do Norte, então, e pegarmos as sanções modernas, o principal problema foi o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. E este é um caso em que, apesar das sanções, um país pequeno ainda conseguiu persistentemente alcançar seus objetivos. No caso do Irã, as sanções estão em vigor desde 1979, após a Revolução Islâmica, e os norte-americanos as expandiram consistentemente, atraindo vários jogadores e aliados para o seu lado. Aliás, também podemos ver que o Irã, apesar de sofrer danos significativos, sua indústria e agricultura foram afetadas muito seriamente. E não vou nem mencionar o fato de terem avançado significativamente na energia nuclear civil, entre muitas outras coisas. Ou seja, este é um caso emblemático em que as sanções não atingem seus objetivos. E, pelo contrário, nesta situação, quando as sanções asfaltam e acabam com a economia, mas ainda assim, no meio desse asfalto, começam a nascer flores. E elas crescem de forma bastante exuberante. Bem, a Venezuela é, claro, também um caso muito interessante e bastante recente. E aqui a principal razão não é tanto questões de política externa, não questões de segurança no caso iraniano ou norte-coreano, mas questões internas na Venezuela. Os norte-americanos disseram: queremos que você tenha um líder assim, porque o líder atual não nos agrada. Portanto, tome sanções em relação à indústria petrolífera, à indústria de mineração de ouro e assim por diante. Por que o líder da Venezuela não era do agrado deles? Bem, a versão oficial é que o líder atual não é democrático, enquanto o líder da oposição que eles queriam, o líder da oposição é a favor da democracia e assim por diante. Claro, isso é uma questão de retórica, mas você entende, no final, devido a toda essa história política, as pessoas comuns sofrem, essa é uma coisa. Os negócios sofrem, essa é outra coisa. A indústria do petróleo sofre, amplas camadas da população sofrem. As sanções violam os direitos humanos, interferem no exercício dos direitos humanos. Isso inclui o direito à vida, porque vemos um aumento na mortalidade em alguns casos. No caso do Iraque, por exemplo, quando houve um embargo em grande escala, a mortalidade infantil aumentou drasticamente. Vamos pegar países maiores como a China, uma grande economia. E isso é um paradoxo, porque está muito ligado aos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, os norte-americanos estão cada vez mais impondo sanções à China, às empresas de telecomunicações e assim por diante. Não na mesma medida, não no mesmo volume por enquanto que contra a Rússia. Mas mesmo assim... Por enquanto. Sim, mas a China está acompanhando de perto isso, tirando lições e fazendo conclusões. E a Rússia, é claro, é um caso muito interessante porque, por um lado, é uma economia bastante grande, um país rico em recursos, mas, por outro lado, é um país que enfrenta um volume sem precedentes de sanções, muitas restrições. Então, todas as ferramentas de sanções conhecidas contra a Rússia estão sendo usadas agora. Isso inclui sanções restritivas, medidas de controle de exportação, proibições de importação, sanções de transporte, sanções de vistos e assim por diante. E até mesmo novas estão surgindo, como restrições ao transporte de petróleo russo se o preço ultrapassar um certo limite, o chamado oil cap, ou teto de preços do petróleo. É assim que as coisas estão. A propósito, este é um templo muito interessante, um dos poucos templos em Moscou feitos no estilo do classicismo, em termos de tamanho e aparência. E também nos tempos soviéticos, ele não era tão decorado, precisava de muitos reparos e estava completamente fora de operação. Mas veja agora, está em funcionamento pleno. Isso, é claro, se comparado ao que era antes. E, no geral, parece bastante bom. Um verão maravilhoso em Moscou. Ora chove, ora faz sol. Ivan, você poderia nos dar exemplos de alguns casos menos conhecidos e interessantes de sanções?
Por exemplo, durante nossa pesquisa, encontramos menções a sanções que, mais uma vez, nosso protagonista, os Estados Unidos, impôs à Suíça por ajudar a lavar dinheiro para a máfia americana e cartéis de drogas colombianos. E também, em 2020, o presidente da França, Macron, ameaçou impor sanções ao Brasil por desmatamento na Amazônia, argumentando que a Amazônia é, na verdade, patrimônio mundial. Que outros casos interessantes você poderia mencionar? Estes são exemplos interessantes. Vamos começar com a Suíça. Primeiro, as autoridades suíças colaboram bastante com os norte-americanos na luta contra o crime e o tráfico de drogas. Neste caso, não se tratava tanto de sanções contra a Suíça, mas sim contra cidadãos suíços, empresas suíças, que, na opinião dos estadunidenses, estavam de alguma forma ligados à máfia. E, nesses casos, os suíços muitas vezes colaboram com os norte-americanos. Aliás, atualmente existem muitos casos assim, incluindo aqueles relacionados com a Federação da Rússia, com sanções contra nosso país. Quando algumas empresas na Suíça, até mesmo em Liechtenstein recentemente, na Finlândia, na Estônia, na Índia, na China e assim por diante, foram incluídas em listas de sanções pelos Estados Unidos com o argumento de que estavam ajudando a contornar as sanções contra a Rússia. Isso não levou a nenhum escândalo diplomático com esses países. Ou seja, os americanos estão dizendo que são sanções contra indivíduos ou empresas. Sim, os bancos, não contra o país. Quanto às ameaças do presidente Macron de impor sanções ao Brasil, eu não consideraria isso uma ameaça séria. Porque, por um lado, o volume de relações da França com o Brasil, Alguns bancos, talvez. e o papel da França na economia mundial não se comparam ao papel dos Estados Unidos, que são o principal iniciador das sanções. Portanto, mesmo que Paris imponha sanções ao Brasil, não acredito que isso cause um dano sério. E também não acredito que a França vá adotar medidas sérias. Talvez algo simbólico seja introduzido, mas não mais do que isso, não, porque a França também está interessada em manter relações econômicas amigáveis com o Brasil. E eu não acredito que isso resulte em algo sério, em sanções que levarão a uma crise nas relações e ao rompimento dos laços econômicos franceses com o Brasil, e assim por diante. Isso não vai acontecer. Então, o que é isso, então? Isso é retórica política. São apenas palavras por enquanto. Até agora, em geral, é mais sobre simbolismo, ações simbólicas, algum tipo de sinal, mas nada mais do que isso. Bem, nós já abordamos a questão ética. Ou seja, é lógico que, em primeiro lugar, a população e os negócios sofrem. A questão é quão eficazes são as sanções. E também existe a tese de que as sanções são mais eficazes contra aliados do que contra adversários. É um paradoxo. Por favor, nos conte sobre isso. Bem, começaremos com a eficácia. Tudo depende de como entendemos essa eficácia. Se a meta das sanções, o objetivo das sanções for influenciar o rumo político do país-alvo, fazê-lo desistir de sua política externa ou mudar seu sistema político, ou seja, alcançar mudanças no rumo político, muitas vezes as sanções não são eficazes. No ano de 1990, ou seja, há mais de 30 anos, houve um grande estudo americano que mostrou que apenas 30% das sanções são eficazes em termos de mudança no rumo político do país-alvo. E agora, se olharmos, discutimos casos como Irã, Coreia do Norte, China, Rússia, Cuba,
Em todos esses casos, não foi possível influenciar o país-alvo. E, além disso, em alguns casos, os resultados foram diretamente opostos. Queriam que a Coreia do Norte abandonasse o desenvolvimento nuclear, mas agora eles têm armas nucleares. Queriam que houvesse uma mudança no sistema político no Irã. Estou presa. Queriam que houvesse uma mudança no sistema político no Irã e que eles desistissem do desenvolvimento de mísseis. Mas nada disso aconteceu. Agora estão tentando forçar a Rússia a mudar seu rumo político em relação à crise na Ucrânia. E estamos vendo até mesmo uma posição mais rígida de Moscou, apesar de todas as sanções que estão sendo aplicadas contra ela. Este é um fato objetivo, gostemos ou não, essa é a realidade. No entanto, existem outros objetivos, causar danos. Nesse sentido, as sanções podem ser eficazes e realmente podem causar grandes danos à economia. Elas estão causando danos significativos à nossa economia agora, embora não tão grandes como previam. Havia pressões, por exemplo, de que a economia se contrairia em 8, 10%, mas vimos no ano passado uma queda de apenas 2%. Portanto, a questão é o quão eficazmente o país-alvo se adapta às sanções que estão sendo impostas. O país-alvo não é como um saco que você pode bater com essas sanções sem receber uma resposta. É um jogador que se move, que evita os golpes, que de alguma forma se adapta e às vezes até contra-ataca. Isso também não pode ser descartado. Eles impõem contramedidas, impõem contra-sanções e assim por diante. Ou podem tomar medidas políticas em outras áreas. Portanto, há outro nível de eficácia que gostaria de mencionar, que é a influência no comportamento dos negócios. Sabemos que, como mencionei, é difícil influenciar o rumo político de um país, mas é muito mais fácil influenciar os negócios que trabalham com esse país. O que os americanos fazem, por exemplo? Eles dizem aos bancos que se continuarem a fazer negócios com a Rússia, nós o multaremos ou imporemos sanções secundárias contra vocês. Não apenas para os bancos, mas para empresas em geral. E agora o negócio tem medo disso. Mesmo se pegarmos países amigos que não impuseram sanções contra a Rússia, esses países têm medo das medidas que podem vir dos Estados Unidos. Sanções secundárias. Ou sanções secundárias ou algo do tipo. Portanto, isso, é claro, afeta os negócios chineses, indianos e de nossos países amigos. Isso não significa que os empresários estejam completamente se afastando de trabalhar com países sob sanções, mas os riscos para os negócios estão aumentando. Nesse sentido, algumas sanções têm uma eficácia parcial, e os iniciadores das sanções conseguem, de certa forma, que grandes negócios orientados para o mercado global tratem com muito cuidado as transações com países sob sanções. A pressão das sanções que a Rússia está enfrentando agora, seria correto dizer que é a maior pressão de todas na história das sanções? Bem, eu não diria. Sim, que alguém passou por algo pior. Mas se olharmos para exemplos recentes, a pressão sobre o Irã, por exemplo, eu diria que em alguns aspectos foi mais severa, porque o Irã enfrentou sanções das Nações Unidas e sanções unilaterais dos Estados Unidos e outros iniciadores. Mas o que está sendo feito atualmente em relação à Rússia, em termos de intensidade, é muito mais forte do que o que foi feito em relação ao Irã, porque as sanções contra o Irã foram estendidas ao longo de mais de 40 anos, enquanto a Rússia recebeu um volume comparável de sanções em apenas alguns meses. Isso significa que esse grande conjunto de sanções foi aplicado, despejado em um período de tempo muito comprimido. Bom, desde o fim da Guerra Fria, não consigo pensar em tais precedentes, mas no século XX houve embargos comerciais e restrições. Também houve casos de restrições totais. Durante a Segunda Guerra Mundial, os adversários impuseram restrições muito severas em praticamente tudo. Na Primeira Guerra Mundial também. Grandes ações militares foram acompanhadas, é claro, por embargos comerciais e restrições muito severas. As sanções contra a União Soviética nos primeiros anos do poder soviético também foram enormes.
Em geral, nós sobrevivemos a elas. Napoleão, aliás, veio atrás Devido de às nós. sanções. Porque nós... Sim. Porque nós nos recusamos a cumpri-las. Sim, isso mesmo. Ou seja, nós nos juntamos ao bloqueio continental, mas na prática não o cumprimos. E em alguns momentos nem mesmo o cumprimos de forma demonstrativa. Claro, tínhamos nossos próprios negócios. A Inglaterra era um parceiro econômico muito importante para nós. Isso estava relacionado com as questões de nosso bem-estar. A pressão principal começou como o início da operação militar especial na Ucrânia. Mas, na verdade, isso começou em 2014. Como essa pressão foi intensificada ao longo desses 8 anos e a Rússia estava se preparando para algo pior, para o agravamento dessa crise durante esses 8 anos? Bem, eu falaria nem sobre o ano de 2014, mas sim sobre o ano de 2012. Em dezembro de 2012, o Congresso aprovou a chamada Lei Magnitsky, que revogava a emenda Jackson-Vanik, a conhecida, mas introduzia um mecanismo legal que permitia a imposição de sanções contra a Rússia por alegadas violações dos direitos humanos e corrupção. Essa lei estava parcialmente relacionada ao caso Magnitsky, a morte de um advogado russo na prisão. É que ela permitia a imposição de sanções contra praticamente qualquer cidadão russo, ou até mesmo pessoa jurídica. Naquela época, isso levou a sérias tensões entre Moscou e Washington. Foi um fator poderoso no agravamento de nossas relações. Bem, depois veio o ano de 2014, a primavera da Crimeia e depois o Donbass. E, é claro, foi quando o ímpeto das sanções começou a ganhar vulto. Naquela época, pareciam que eram sanções sérias, grandes, mas, é claro, em comparação com o que temos agora depois... Se soubéssemos naquela época... Depois de fevereiro do ano passado, depois do início da operação militar especial, é claro, isso não é comparável em termos de magnitude. Agora, as sanções contra a Rússia são muito mais sérias e, no entanto, como você vê, a economia continua a funcionar. Em parte porque o bloco econômico do governo fez bastante para se preparar para esse cenário pior. Embora muitos dissessem, não tenham medo, nada acontecerá. Que sanções? Isso prejudicará os próprios países ocidentais e assim por diante. Vemos que o cenário pior se concretizou. E eu costumo dizer que, em parte, graças ao fato de que antes de 2022 tínhamos um sistema de pagamento nacional, um sistema nacional de cartões de pagamento, nossa própria infraestrutura financeira. Conseguimos, nos primeiros meses críticos, até mesmo semanas após esse golpe das sanções, estabilizar o sistema financeiro. Se o sistema financeiro tivesse entrado em colapso, toda a economia teria entrado em colapso. Mas ele acabou resistindo e a economia também resistiu. Então isso significa que nos preparamos conscientemente para isso? Nós nos preparamos sim. Não, isso foi um preparo consciente e muito sistemático de longo prazo, porque questões desse tipo não são resolvidas do dia para a noite, não são feitas em um dia. Você não cria seu próprio sistema de pagamento, seu próprio circuito financeiro em apenas um dia. Isso requer um trabalho normativo gigantesco, trabalho organizacional e assim por diante. Em muitos países, incluindo o nosso, é moda culpar o setor financeiro. O setor financeiro é culpado por isso, culpado por aquilo e assim por diante. Mas é precisamente porque o setor financeiro não estava gritando alto sobre isso, estava trabalhando de forma planejada por vários anos, até antes de 2014, por volta de 2010, para tornar a resistência do sistema financeiro e do sistema econômico maior, que conseguimos manter a estabilidade do sistema. Muitas coisas poderiam ter sido feitas, como dizem, se eu soubesse. É fácil criticar quando você está vivendo agora, sabe o que aconteceu e diz, vocês deveriam ter feito isso, aquilo, quinto, décimo, e vocês não fizeram como são ruins. 8 anos. Bem, é claro, você não pode se preparar para tudo. Sim, o processo de substituição de importações poderia ter sido feito mais profundamente. Sim, poderíamos ter feito reservas mais substanciais de certos produtos, mas como se diz do que foi feito, eu acredito que esses fatores fizeram um papel cítrico específico
especialmente no estágio inicial do tsunami de sanções contra a Rússia? Bem, e a pergunta mais importante é o que realmente está acontecendo com a economia russa, porque em algumas publicações eles dizem que a economia está desmoronando, enquanto outros dizem que estamos mostrando crescimento e tudo está ótimo. Se abstrairmos das narrativas da mídia e das declarações propagandísticas, o que realmente está acontecendo com nossa economia do ponto de vista científico? E também nos interessa saber se o estado atual de nossa economia coincide com as previsões que a comunidade de especialistas fez no início de 2022. No início de 2022, em fevereiro, os cenários eram muito pessimistas. E não estou considerando a propaganda porque, naturalmente, ela sempre exagera o que existe. Bem, nós encontramos com você Sim, para fornecer exagere uma análise muito. objetiva. Foram as previsões científicas que foram pessimistas. Porque não tínhamos visto um volume tão grande de sanções cumulativas em um período tão curto há muito tempo. Muitos cientistas, incluindo eu, aliás, esperavam que os efeitos fossem muito piores. Mas este é um caso em que estou pessoalmente feliz por ter errado. Eu ainda subestimei a resiliência da economia. Minha previsão era de que o sistema financeiro resistiria, mas as perdas imediatas seriam maiores. Elas acabaram sendo menores por várias razões. Em alguns momentos tivemos sorte porque os preços das commodities subiram. Em outros houve uma política cirúrgica muito eficaz do Banco Central e do Ministério das Finanças. A taxa de juros foi regulamentada de forma muito clara. Conseguimos não apenas manter a taxa de câmbio da moeda nacional, ela até mesmo caiu em relação ao que era antes das sanções. Agora, é verdade, o rublo está enfraquecendo um pouco, mas isso já é 1 ano e meio depois do início desse tsunami de sanções. Ou seja, a situação acabou sendo mais favorável do que eles previram. Mas está muito cedo para relaxar. Isso não é motivo para se sentar e descansar, porque existem problemas. Em primeiro lugar, é claro, foram impostas sanções a um grande número de produtos necessários para a nossa economia. Nos últimos 30 anos, nossa economia se integrou bastante à economia mundial. E as conexões com países ocidentais em termos de suprimento de equipamentos, componentes e vários produtos industriais se tornaram muito profundas. Eles tiveram que ser desenvolvidos muito rapidamente. Atualmente, milhares de categorias de produtos são proibidas pelos países ocidentais de serem entregues à Rússia. Em algum lugar temos estoques, em algum lugar podemos produzir algo por conta própria, em algum lugar estamos encontrando produtos alternativos na China ou em outros países amigos. Mas ainda assim, esse processo leva tempo e há perdas associadas a ele. Mas observe, ainda assim, esse é um processo controlável. São incêndios, mas há muitos deles em diferentes lugares e eles podem ser apagados. Não é um grande incêndio único que você não pode controlar. Claro, uma tarefa muito grande, um problema muito grande é deixar de fazer transações em dólares americanos com nossos parceiros de negócios, incluindo o Brasil e outros países da América Latina. Porque o dólar é popular, é conveniente para os negócios, é vantajoso para os negócios, mas o dólar é facilmente controlado pelas autoridades norte-americanas. Onde eles veem que uma transação não lhes agrada, eles podem interrompê-la, impedir que ela ocorra. Portanto, uma das opções é conectar nossos bancos parceiros fora dos países ocidentais, por exemplo, ao sistema russo de transmissão de mensagens financeiras. Isso permitirá realizar transações sem usar o SWIFT. Podemos realizar transações em moedas nacionais, então evitaremos os bancos correspondentes ocidentais. Ou, se as moedas nacionais não forem aceitáveis, podemos tentar fazê-lo em yuan chinês, por exemplo, porque esses yuans, depois, podemos gastar na China, que é uma economia bastante diversificada, ou em outras moedas que são convenientes para um par específico de países, entre Rússia e Brasil, ou então Rússia e qualquer outro país amigo.
Então, é assim que a situação está atualmente. Mas para fazer comércio em moedas nacionais, entendi corretamente que deve haver um saldo zero de comércio exterior. Sim, mas entenda, isso é ideal. No entanto, é difícil alcançar um saldo zero e, em alguns casos, nas relações entre a Rússia e países amigos, esse balanço, é claro, tem desequilíbrios em uma direção ou outra. Por exemplo, a Índia, um país amigo da Rússia e nosso parceiro estratégico privilegiado. Podemos negociar em rúpias e rublos, mas no final teremos um excesso de rúpias que não teremos para onde gastar. Com yuan chineses é mais fácil porque a economia chinesa é mais diversificada e, em geral, é muito mais fácil gastar yuan chineses do que, por exemplo, a moeda de um país com uma economia menor. Portanto, vejo duas direções aqui. Sim, por um lado, moedas nacionais, mas você está certa ao dizer que existe um problema com o balanço de pagamentos, ele será fragmentado, ou seja, consistirá em uma grande variedade de moedas. Portanto, é mais fácil ter tudo em dólares, mas infelizmente estamos atualmente limitados nisso, ou felizmente, porque isso nos incentiva a buscar novas maneiras de nos desenvolver. As discussões sobre o processo de abandonar o dólar em transações internacionais estão acontecendo de forma bastante ativa, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que em diversos eventos ao redor do mundo está ativamente advogando para que isso aconteça mais rapidamente. Por favor, diga em termos práticos, é difícil isso acontecer e quanto tempo vai levar? A pergunta é muito boa e muitas pessoas realmente falam sobre isso. Por um lado, as condições para o dólar gradualmente ceder seu status de moeda de reserva ou meio de pagamento internacional estão se fortalecendo. E as sanções são uma dessas condições. Além disso, foram os próprios banqueiros norte-americanos que, algum tempo atrás, alertaram que a excessiva politização das finanças e o uso excessivo da liderança financeira dos Estados Unidos para fins políticos levariam a grandes e médios países a ficarem cada vez mais interessados em algo alternativo e muito menos politizado. Mas todas essas conversas eram apenas conversas por um longo tempo. E agora, as sanções contra a Rússia trouxeram essas conversas para um plano prático. Por quê? Porque a economia russa ainda é grande. É uma das 10 maiores economias do mundo. E é um grande país. Em que posição estamos agora? Bem, com certeza entre os 10 primeiros. Depende de como contar. Sim, levando em consideração todas as imprecisões, é uma grande economia. Está entre as 10 maiores economias do mundo. E quando você tenta bloquear uma economia tão grande, naturalmente essa economia começa a resistir e a buscar meios normais de cooperação econômica com o mundo exterior. Para nós, a questão da desdolarização não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Estamos enfrentando essa necessidade. Para nós, é uma questão de sobrevivência. Enquanto outras grandes nações como a Índia, o Brasil e a China estão atualmente discutindo isso mais como uma questão de possível alternativa, para a Rússia é o único caminho. E o fato de o Brasil estar seriamente considerando, isso não é acidental. E isso é bom, porque nunca se sabe em que momento os relacionamentos financeiros com o seu país se tornarão politizados. E por quê? Sim, em que momento eles podem... Sim, em que momento eles podem, digamos assim, cortar alguma conexão ou alguma atividade econômica. Portanto, é claro que qualquer grande economia, qualquer grande investidor, consciente ou inconscientemente, tem o desejo de fazer hedge. E nós, claro, não devemos dizer que amanhã não haverá mais dólares, amanhã o dólar vai cair, é isso.
Isso também é um idealismo excessivo, porque os Estados Unidos ainda são uma grande economia muito diversificada. E o dólar ainda é conveniente para os negócios, pois é uma moeda universal e conversível e pode ser usada de forma bastante conveniente. Em outras palavras, os negócios têm custos muito menores, mas novamente esse domínio gradualmente será minado e muito depende de quão bem a Rússia conseguirá criar, nesse estágio, mecanismos de funcionamento que não estejam ligados ao dólar e ao sistema financeiro ocidental, ao sistema financeiro centrado no Ocidente, ao sistema financeiro centrado nos Estados Unidos. Ou seja, o quão rápido e eficazmente, o mais importante, a Rússia será capaz de conduzir transações com seus amigos e parceiros de outras maneiras. Na verdade, este é um momento histórico em que, sem cometer nenhum tipo de exagero, nós podemos dizer que muitas coisas dependem hoje da Rússia. Ou seja, estamos liderando esse processo porque precisamos Somos mais do que obrigados todos. a estar na vanguarda porque precisamos mais do que todos. Mas o fato de o Brasil estar falando sobre isso, o fato de o Brasil estar disposto a considerar essas novas alternativas, é um bom sinal. É um bom sinal. E claro, agora muitos de nossos países amigos têm liberdade de manobra. Eles podem trabalhar em dólares e eles podem tentar trabalhar em alguns novos sistemas. Agora que já aconteceu, essa é a situação. É uma política razoável de múltiplos vetores, mas a Rússia também está interessada em alguma coisa aqui, porque se alguém tem o desejo de fazer hedge, ou seja, diversificar seus ativos, então sim, podemos oferecer tais e tais mecanismos. Acho que todos ficaram impressionados quando, logo no início de 2022, nossas reservas em moeda estrangeira foram bloqueadas de repente. Sim, nesses volumes. 350 bilhões de dólares. Essas são reservas soberanas, sim. Em tais volumes, é claro. Isso é sem precedentes. E duvido que em um futuro previsível tenhamos acesso a essas reservas soberanas. Mas também existem ativos não soberanos que foram congelados, pertencentes a pessoas físicas e empresas russas, propriedades, ativos de produção, etc. Tínhamos muitos desses ativos em jurisdições ocidentais. Agora, muito dessa propriedade está congelada ou não há acesso a ela. E, além disso, a conversa sobre a possibilidade de confisco dessa propriedade transferindo-a para a Ucrânia. Ou seja, até agora, apenas o Canadá possui um mecanismo completo desse tipo e ainda não está sendo totalmente utilizado. Mas acredito que se houver confisco do lado russo, as respostas serão muito, muito duras. Duas perguntas. Esse bloqueio de nossas reservas em moeda estrangeira e em ouro foi legal? E a segunda pergunta é muito popular, porque a Rússia não decidimos em meia hora que era necessário começar uma operação militar especial e provavelmente suspeitávamos do que poderia acontecer com nossas reservas. Por que não as retiramos com antecedência? Bem, começando a falar sobre a legitimidade internacional, essas sanções, essas medidas são derivadas de decisões políticas de países individuais e estão codificadas na lei nacional desses países. Ou seja, do ponto de vista da comunidade internacional, a única expressão universal delas é a Organização das Nações Unidas. Então, é claro, são ilegítimas. Ou seja, apenas as sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação às nações são internacionais. Todas as outras sanções são unilaterais. Bem, em relação às sanções unilaterais, também podemos responder com nossas próprias medidas unilaterais. Quanto ao motivo pelo qual não retiramos, sim, criticamos nossas autoridades por isso. Mas aqui, entenda, eu não posso responder a essa pergunta do ponto de vista científico, do ponto de vista dos fatos, simplesmente porque todos os fatos relacionados à preparação de uma operação militar especial
são desconhecidos e simplesmente não possuímos conhecimento suficiente sobre isso. Bem, talvez um dia lá na frente, todos nós vamos acabar sabendo. E a última pergunta. Quais são as perspectivas, na opinião da comunidade de especialistas, para a resolução de toda essa situação e qual reais são as perspectivas de estabelecer esse mundo multipolar também no campo financeiro? Bem, essa é uma pergunta global. Eu acredito que a transição para um mundo multipolar será muito lenta. Mas, na verdade, em alguns elementos, em alguns segmentos da ordem mundial, já estamos vivendo em um mundo multipolar há muito tempo. Do ponto de vista da segurança militar, o mundo já é multipolar há muito tempo. Os Estados Unidos superam muitos países do mundo em poder militar e gastos militares. Mas se você analisar, eles não podem atacar outros países grandes como China, Índia ou Rússia sem causar danos inaceitáveis a si mesmos. Nesse sentido, o mundo já é multipolar há muito tempo. Em relação à infraestrutura financeira, ela é mais unipolar do que multipolar. Há muito mais a percorrer aqui, um trânsito mais longo. Existem também outros aspectos, como o poder suave, cadeias de suprimentos, bem como o domínio de várias tecnologias. Ou seja, não se pode dizer que o mundo seja completamente unipolar ou completamente multipolar. O mundo é simplesmente composto por muitos segmentos. Como um bolo, cortamos diferentes camadas. Aqui é a cobertura, aqui é o biscoito, aqui é a geleia e assim por diante. Em cada um desses segmentos há a sua própria história. Eles estão interconectados, é claro, mas é muito difícil criar uma imagem universal. Sim, é muito difícil fazê-lo, e ainda mais difícil esperar que na sexta-feira o mundo fosse unipolar, passasse o fim de semana e na segunda-feira acordássemos e ele de repente se tornasse multipolar. Claro que não. Isso é um processo histórico muito longo e acho que descobriremos que fizemos a transição para algum tipo de mundo multipolar ou bipolar, ou seja lá o que for, nos livros de história. Algum dia nossos filhos ou netos vão abrir os livros e dirão: "Ah, aqui aconteceu a transição." Mas para nós como contemporâneos, será difícil avaliar isso. Da mesma forma que na época era difícil para um contemporâneo perceber a transição, sei lá, para o sistema de Versalhes ou para o sistema de Alta Potsdam. Para eles, isso era uma realidade cotidiana. Sim, durante o período de queda do Império Romano, o Império Romano não sabia que estava entrando no início da Idade Média. Bem, vamos esperar e acreditar e o mais importante, trabalhar para que nossos filhos, netos e bisnetos, quando abrirem os livros de história e leem sobre esses anos, entendem que sim, foi uma transição importante. O importante é que não se envergonhem de nós. Isso mesmo, porque nós não temos vergonha dos nossos. Ivan, muito obrigado por esta conversa muito interessante. Amigos, obrigado por assistirem ao canal. Inscrevam-se no canal do Telegram do Ivan, do meu canal. Deixaremos os links na descrição. Adeus. Até logo.